anjos ou monstros. A descrição bíblica que a arte escondeu. Você cresceu cercado por uma ilusão confortável e perfeitamente desenhada para acalmar seus instintos mais primitivos. Imagens pintadas em tetos de catedrais centenárias, esculturas em mármore polido e ilustrações em livros infantis moldaram desde a sua infância a sua percepção do divino. Quando lhe pedem para fechar os olhos e imaginar um anjo, o que a sua mente projeta instantaneamente? É muito provável que você veja um ser humano de beleza etérea, pele imaculada, vestindo túnicas brancas que flutuam em um vento inexistente, adornado com um par de asas de cisne majestosas nas costas. Ou talvez a sua mente vagueie para aquelas figuras menores, os querubins barrocos, retratados como bebês rechonchudos e inofensivos, tocando harpas sobre nuvens douradas. Essa imagem é segura. Ela transmite paz. Ela foi criada para fazer você se sentir acolhido e protegido. Mas eu preciso que você compreenda agora que ela é uma falsificação histórica. É uma domesticação do sobrenatural. Uma mentira estética criada para que a mente humana não colapsasse diante da realidade. A verdade que foi ocultada sob camadas de tinta e gesso é que a primeira frase que a maioria dos anjos pronuncia ao encontrar um ser humano nas escrituras originais nunca é uma saudação de paz ou um convite ao abraço. É uma ordem de sobrevivência imediata. Não temas. Pergunte a si mesmo por que um ser supostamente feito de luz e amor precisaria iniciar qualquer interação pedindo desesperadamente para que você não entrasse em pânico. A resposta é visceral e perturbadora, porque a verdadeira forma dos exércitos do Criador não foi desenhada para a tolerância da nossa biologia limitada. Eles não são homens com asas. Eles são a manifestação física de uma geometria sagrada e aterrorizante que desafia as leis da física que conhecemos. Os profetas que tiveram a coragem ou o infortúnio de encarar essas criaturas face a face não sorriram em êxtase. Eles não sentiram o conforto de um abraço celestial. Eles caíram com o rosto em terra. Seus corpos falharam. Eles ficaram mudos, paralisados, trêmulos, como se estivessem diante da própria morte iminente. O profeta Daniel, um homem de fé inabalável, desfaleceu e perdeu as forças. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, caiu aos pés do anjo como se estivesse morto. Ezequiel, diante da visão, precisou ser erguido por uma força espiritual, porque suas próprias pernas se recusavam a sustentá-lo. O que eles viram? O que seus olhos testemunharam que a arte renascentista, com sua obsessão pela forma humana perfeita, tentou esconder de nós por 500 anos. Nós cometemos o erro fatal de reduzir os leões cósmicos a gatos domésticos. Nós transformamos o fogo devorador, que queima sem consumir, em uma inofensiva vela de aniversário. A humanidade, em sua arrogância, decidiu que os mensageiros de Deus deveriam se parecer conosco. Nós projetamos a nossa imagem neles porque não suportamos a ideia de uma inteligência superior que não tenha um rosto humano. Pegamos as deusas da vitória gregas, como Anice, e os deuses do amor romanos, como o Eros, e os vestimos com a roupagem bíblica para criar algo palatável. Mas ao fazer isso, nós castramos o temor sagrado. Nós esquecemos que o céu não é apenas um lugar de repouso, mas o centro de comando de uma guerra cósmica que dura milênios. E guerreiros reais não vestem fraldas, nem tocam harpas enquanto o universo queima. Hoje, neste exato momento, o véu da ignorância será rasgado. Nós vamos abrir os textos proibidos pela cultura popular e ignorados pelos púlpitos modernos. Vamos caminhar pelas páginas antigas de Ezequiel, Isaías e Apocalipse para reconstruir peça por peça a verdadeira anatomia do divino. Esqueça tudo o que você acha que sabe. O que você está prestes a descobrir
não é apenas uma curiosidade histórica para entreter sua mente. É um confronto com a realidade que sempre esteve lá, observando você com milhares de olhos que nunca dormem. Prepare sua mente, respire fundo e ancore sua alma. O que vive do outro lado do véu não se parece com você. E essa é a prova definitiva de seu poder absoluto. Vamos começar nossa descida às camadas profundas do verdadeiro sagrado, onde a beleza e o terror são a mesma face da moeda divina. Para compreendermos a profundidade do abismo que separa a nossa imaginação da realidade bíblica, precisamos começar descendo ao primeiro nível dessa hierarquia oculta, a categoria que os textos hebraicos chamam de Malaquim. Esta é a classe de seres que gerou a confusão inicial, pois eles são os mestres da camuflagem dimensional. Quando você lê sobre anjos que visitaram Abraão em sua tenda, ou que caminharam com Ló pelas ruas condenadas de Sodoma, o texto os descreve com uma aparência perturbadoramente humana. Eles não apenas se pareciam conosco, eles simulavam a nossa biologia com perfeição absoluta. Eles tinham pés que precisavam ser lavados, bocas que comiam o pão oferecido e vozes que soavam familiares aos ouvidos mortais. Mas não se deixe enganar pela familiaridade dessa imagem. O que parece ser um homem viajante é, na verdade, uma contenção tática de energia pura. Pense nisso não como a forma real deles, mas como um traje de proteção. Um escafandro biológico usado por entidades de alta voltagem para que pudessem interagir com o nosso mundo frágil, sem desintegrar a realidade ao redor. A prova dessa camuflagem reside no momento em que ela falha ou é propositalmente removida. Observe atentamente o relato da ressurreição no Evangelho de Mateus. Quando a missão exigia força bruta para remover a pedra do túmulo, o anjo não apareceu como um jardineiro ou um peregrino. O texto diz que houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu. E a descrição de sua aparência real, despida do disfarce humano, é aterrorizante. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. Note que o evangelista não diz que ele brilhava. Ele diz que o rosto do ser era como a própria eletricidade atmosférica descarregada. O resultado dessa exposição sem filtros foi imediato e devastador para as testemunhas. Os guardas romanos, homens treinados para a guerra e insensíveis à violência humana, tremeram de pavor e ficaram como mortos. Eles entraram em colapso catatônico. Por quê? Porque a mente humana não possui categorias para processar a visão de um ser feito de luz, incriada e poder bruto. A camuflagem dos Malaquim não existe para proteger o anjo de nós. Ela existe para proteger a nós deles. Essa dualidade é o que torna os Malaquim tão perigosos. Eles caminham entre a história humana como agentes infiltrados, ocultando um poder nuclear sob a pele sintética. Em Sodoma, os habitantes da cidade olharam para eles e viram apenas homens vulneráveis, alvos fáceis para sua perversidade. O erro de julgamento foi fatal. No instante em que a diplomacia cessou, aqueles supostos homens liberaram uma tecnologia espiritual que cegou uma multidão inteira instantaneamente. Eles manipulam a matéria, a luz e a percepção com a facilidade com que você manipula objetos em um sonho. Portanto, quando a Bíblia diz que alguns, sem saber, hospedaram anjos, isso não é apenas uma promessa de bênção, é um aviso sombrio. Você pode estar neste exato momento ao lado de uma força capaz de nivelar cidades que escolheu por misericórdia ou estratégia parecer inofensiva aos seus olhos. Mas se essa é a forma contida, a forma restrita, o que acontece quando subimos para as dimensões onde a camuflagem não é mais necessária? O que acontece quando entramos na sala do trono, onde as criaturas não precisam parecer humanas, porque nunca tiveram a intenção de descer à terra?
É lá que o verdadeiro pesadelo geométrico começa. Ao subirmos para as regiões celestiais superiores, deixamos para trás qualquer semelhança com a forma humana. Entramos agora no território do fogo puro e devorador. Aqui habitam os serafins. Se a cultura popular tentou transformar os anjos em seres dóceis, foi com os serafins que ela cometeu o seu maior crime de distorção. A palavra hebraica que os define, saraf, carrega um significado duplo que a maioria das traduções tenta suavizar. Ela significa literalmente aquele que arde, ou, de forma ainda mais perturbadora, a serpente de fogo. Sim, você ouviu corretamente. A classe mais elevada de seres angélicos, aqueles que têm permissão para pairar logo acima do trono do Criador, não são descritos como homens alados, mas como entidades reptilianas compostas de chamas vivas e incessantes. Existe uma conexão profunda e inquietante aqui que liga o início ao fim das Escrituras. Lembra-se da criatura no Jardim do Éden, o Nachash? Muitos estudiosos dos textos antigos sugerem que o ser que enganou a humanidade não era uma cobra rastejante da fauna terrestre, mas um serafim decaído, um desses seres de luz e fogo que perdeu sua glória, mas manteve sua natureza astuta e luminosa. O profeta Isaías foi levado a uma visão desta sala do trono no ano da morte do rei Uzias. O que ele viu quase rasgou sua sanidade. Ele descreve os serafins não com 2 asas, como na imaginação popular, mas com 6, uma anatomia impossível para a aerodinâmica terrena, mas perfeita para a teologia do terror sagrado. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Por que cobrir o rosto se eles são puros? Porque nem mesmo os anjos mais poderosos podem olhar diretamente para a essência de Deus e continuar existindo. A glória do Criador é radioativa para a criação. Com outras 2 asas, eles cobriam os pés. Este é um antigo eufemismo hebraico para ocultar a nudez ou a natureza criatural, um gesto de humildade extrema diante do infinito. E com as 2 restantes, eles voavam, pairando em um estado de suspensão magnética sobre o trono. Eles não são estáticos. Eles são movimento perpétuo e combustão eterna. Eles não cantam canções de ninar. Isaías nos diz que eles clamam uns para os outros. A palavra original sugere um grito, um rugido de proclamação que faz os batentes das portas do templo tremerem como em um terremoto. Santo, Santo, Santo. A vibração sonora da voz de um serafim é destrutiva para a matéria física. Quando Isaías ouviu isso, sua reação imediata foi gritar: ai de mim, pois estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Ele sabia que estar na presença daquelas serpentes de fogo e sobreviver era uma anomalia. Os serafins são os guardiões da santidade absoluta. Eles são os agentes de cauterização. Foi um deles que voou até o profeta trazendo uma brasa viva do altar, tocando seus lábios para queimar a culpa. O toque do anjo não foi um carinho, foi uma queimadura purificadora. Dor e cura, fogo e santidade. Eles nos ensinam que se aproximar de Deus não é seguro para o ego humano. É um convite para ser desfeito e refeito pelo fogo. Mas se você acha que as serpentes ardentes são o limite da estranheza divina, prepare-se, pois Ezequiel está prestes a nos levar para ver as quimeras. Chegamos agora ao ponto de ruptura total com a cultura popular. Se os serafins foram mal compreendidos como anjos cantores, os querubins foram infantilizados ao ponto do insulto. A imagem que foi implantada na sua mente, o bebê rechonchudo com pequenas asas de pomba, o cupido da mitologia romana, rebatizado pela arte cristã, é a maior mentira visual já contada na história da teologia. O querubim bíblico, o queruv, não é uma criança inofensiva. É uma quimera biológica de pesadelo, uma fortaleza viva que combina os aspectos mais letais e poderosos
da criação terrestre em um único organismo. O profeta Ezequiel, exilado às margens do rio Quebar, na Babilônia, viu essas criaturas emergirem de um redemoinho de fogo vindo do norte. O que ele descreve no capítulo 1 e no capítulo 10 de seu livro desafia qualquer lógica zoológica e destrói qualquer sensação de conforto. Eles tinham a semelhança de homens, sim, mas essa era apenas a estrutura base para algo monstruoso e magnífico. Cada uma dessas entidades possuía 4 rostos distintos. Não um rosto que mudava de expressão, mas 4 faces simultâneas olhando para todas as direções cardeais ao mesmo tempo. A face frontal de um homem, representando a inteligência suprema. A face direita de um leão, a ferocidade e a realeza dos predadores selvagens. A face esquerda de um boi, a força bruta e imparável das bestas de carga. E a face posterior de uma águia, a soberania e a velocidade sobre os céus. Eles são a síntese de toda a vida biológica do planeta, fundida em um único ser de poder absoluto. Eles não precisam virar a cabeça para ver você. Eles veem tudo, o tempo todo, em 360 graus. Eles representam o domínio completo de Deus sobre a natureza. O querubim não é um mensageiro gentil. Ele é a própria encarnação da autoridade sobre a carne e o sangue. Mas a característica mais perturbadora, aquela que faria qualquer observador moderno questionar sua própria sanidade, é a textura da pele deles. Ezequiel é explícito e gráfico ao afirmar que todo o corpo deles, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e até as rodas que os acompanhavam, estavam cheios de olhos ao redor. Tente visualizar isso. Não olhos apenas no rosto, mas olhos nas palmas das mãos. Olhos na curvatura da coluna vertebral. Olhos incrustados nas penas das asas. Eles são a encarnação da vigilância divina, o sistema de segurança vivo do trono de Deus. Nada no universo físico ou espiritual escapa à visão periférica de um querubim. Foi um desses seres, e não um porteiro gentil, que Deus colocou na entrada do Jardim do Éden. Ele empunhava uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. A função primária de um querubim não é o romance ou a música, é a proteção violenta das fronteiras cósmicas. Eles garantem que o profano não toque o sagrado e sobreviva. Diante dessa descrição grotesca e sublime, a imagem do bebê com harpa se revela uma blasfêmia que diminui a majestade aterrorizante dos verdadeiros guardiões da realidade. E ainda assim, existe algo acima deles. Algo que abandona a biologia completamente para se tornar pura abstração e horror cósmico. Chegamos agora ao limite absoluto da compreensão humana. O nível onde a biologia é descartada completamente para dar lugar à pura abstração geométrica e ao horror cósmico. Se os serafins eram fogo e os querubins eram carne glorificada, os ofanins, a classe que sustenta o movimento do trono divino, são descritos como algo que se assemelha mais a uma tecnologia senciente do que a uma criatura viva. Ezequiel olhou para baixo, junto aos querubins, e viu o que sua mente limitada pela idade do bronze só conseguiu classificar como rodas, em hebraico, ofanins ou galgal. Mas estas não eram rodas de carruagem inertes, eram estruturas de engenharia impossível, descritas visualmente como uma roda dentro de outra roda. Imagine 2 giroscópios colossais, interceptando-se em ângulos retos, girando em harmonia perfeita, compostos não de madeira ou ferro, mas de um material que o profeta descreveu como o brilho de topázio ou berilo, um mineral translúcido, semelhante a uma joia fundida ou metal líquido, pulsando com luz interna e eletricidade estática. O comportamento físico destas estruturas desafiava todas as leis da inércia e da mecânica que governam o nosso mundo. Ezequiel registra, com um espanto quase técnico, que elas não precisavam se virar para mudar de direção.
Elas caminhavam para qualquer um dos 4 lados sem se desviar enquanto andavam. Na física moderna, isso descreve um objeto que opera com vetores de força instantâneos, talvez manipulando a gravidade ou movendo-se através de dimensões espaciais que não enxergamos. Elas não fazem curvas, elas simplesmente alteram a realidade de sua posição. E o aspecto mais aterrorizante, aquele que borra a linha entre máquina e espírito, é que essas estruturas geométricas estavam vivas. O texto sagrado afirma categoricamente que o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Elas possuíam consciência. Elas obedeciam ao comando do pensamento divino instantaneamente. E como a marca registrada da vigilância absoluta de Deus, os aros gigantescos dessas rodas, tão altos que causavam vertigem e medo ao profeta, estavam repletos de olhos ao redor de toda a sua circunferência. Olhos que piscavam na estrutura giratória, observando o tempo, o espaço e a alma humana simultaneamente. Tente se colocar no lugar de Ezequiel. Ele não possuía vocabulário para drones, inteligência artificial ou mecânica quântica. Ele viu uma tecnologia viva, onisciente, feita de luz e matemática, descendo do céu em meio a uma tempestade. Ele usou as únicas palavras que tinha disponíveis: roda, olho, fogo. Isso nos força a uma pergunta desconfortável e inevitável. Será que estamos lendo apenas sobre anjos simbólicos ou estamos diante da descrição fiel de uma tecnologia multidimensional que a mente humana ainda engatinha para compreender? Os Ofanins provam que Deus não é apenas o Senhor da biologia, mas o arquiteto supremo da geometria e da física. Diante de uma roda viva coberta de olhos que gira dentro de outra roda, a arrogância do homem moderno, que acredita ter desvendado o universo, se desfaz em pó e silêncio. Agora que os seus olhos foram abertos para a verdadeira estética do céu, uma pergunta perturbadora deve estar ecoando em sua mente. Por que o Criador do universo escolheu cercar-se de pesadelos? Por que a sala do trono divino é guardada por serpentes de fogo, quimeras cobertas de olhos e rodas de geometria impossível, em vez de seres de beleza humana e reconfortante? A resposta é a chave para o seu despertar espiritual. Deus não é o avô benevolente e inofensivo que a religião moderna tentou vender a você. Ele é a energia primordial. Ele é a mente que concebeu a violência das supernovas, a gravidade esmagadora dos buracos negros e a fúria incontrolável dos oceanos. A corte celestial não é uma decoração, é um reflexo direto da natureza indomável de seu rei. Se os guardiões são assim tão aterrorizantes que paralisam profetas, imagine o quão insuportável e magnífico é aquele que está sentado no trono, a quem esses monstros servem cobrindo os próprios rostos. Isso reescreve completamente o seu entendimento sobre a ordem não temas. Quando um anjo diz isso, não é uma gentileza social, não é uma saudação educada, é uma instrução tática de sobrevivência. Eles estão dizendo: controle o seu pânico biológico agora, ou a sua estrutura física não suportará a minha presença. O medo é a reação natural da carne diante do espírito puro, mas o terror paralisante impede a comunicação. A Bíblia nos mostra essas formas não para nos afastar, mas para nos ensinar o devido respeito. Nós perdemos o temor do sagrado porque domesticamos os anjos em nossa imaginação. Mas quando você entende que o céu é habitado por ofanins e querubins, a sua oração muda, a sua reverência muda. Você percebe que a proteção que está sobre a sua vida não é fofa ou frágil. Ela é feroz, ela é antiga e ela é incrivelmente poderosa. Você agora carrega um conhecimento que a maioria escolhe ignorar. O céu acima de sua cabeça não é um vazio silencioso, nem um berçário de nuvens. É um oceano de fogo.
olhos e rodas que giram em favor daqueles que herdarão a salvação. Mas existe um mistério final, uma sombra que paira sobre toda essa glória. Entre essas criaturas perfeitas e aterrorizantes, houve um dia uma que se destacava. Um querubim ungido, descrito como o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, que caminhava no meio das pedras afogueadas. Ele não era um inimigo externo, ele era um deles. Ele era o mais belo e terrível de todos, e ele caiu. Se você tem a coragem de continuar essa investigação e descobrir como a guerra começou entre esses exércitos de monstros divinos, inscreva-se agora no canal O Sagrado Mistério. Nossa próxima jornada nos levará ao dia em que o céu se partiu ao meio e as estrelas caíram. A verdadeira batalha está apenas começando.